Eu sou o Gabriel Leandro. No ano de 2023 a 2024, realizei o estudo eletroquímico da interação entre a galena com ácido carbono em meio contendo coletor de Xantato. Fui orientado pelo professor Jean Vicente Ferrari, no Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo. Em processos de flotação dos minerais sulfetados, normalmente o fenômeno da adsorção de coletores se faz necessário, visando fornecer um caráter hidrofóbico às partículas a serem flotadas. Dentre os vários tipos de processos físico-químicos que ocorrem no meio da polpa de flotação nos minerais sulfetados, os de natureza eletroquímica são os mais importantes. Em especial, as interações de natureza galvânica dos minerais sulfetados com o metal utilizado no moinho de bolas se tornam nosso objeto de estudo nesse projeto, porque eles podem levar à passivação e recobrimento da superfície de um dos minerais com óxidos e hidróxidos, conforme explicado aqui na figura. Isso influencia nas perdas na recuperação desses minerais. Isso. O objetivo principal desse projeto foi investigar o comportamento eletroquímico da galena e sua interação com o ácido carbono contendo o coletor de Xantato. Para isso, a gente realizou medidas de eletroquímica observando o potencial de cada eletrodo de maneira isolada e depois deles em conjuntos. Para realizar esses testes, foi necessário fazer uma construção de cada eletrodo de maneira isolada. Criar um eletrodo para galena, criar um eletrodo para ácido carbono e criar um eletrodo para o par galvânico, juntando a galena e o ácido carbono. Com isso, a gente também fez soluções, desenvolveu soluções eh, contendo coletor de Xantato no pH 5,5 e no pH 10, e também a gente fez esses testes também na água destilada, no pH 5,5 e também no pH 10, para analisar o comportamento desses eletrodos em cada situação. E também né, a gente realizou medidas de PCA contendo o eletrodo de platina. Esses são os eletrodos utilizados nas medidas de PCA que a gente fez, o do ácido carbono, galena e do par galvânico. E embaixo também temos a malha de platina. Bom, como você pode ver, todas essas medidas foram realizadas num período de 30 minutos. Esse foi o comportamento do ácido carbono e todas as medidas, o eletrodo de ácido carbono, galena e do par galvânico era passado por um polimento de 30 minutos. Então, esse é o comportamento que nós obtivemos do ácido carbono. Esse foi o comportamento da galena nas medidas de PCA. Nota-se que, em relação ao ácido carbono, a galena apresenta um potencial mais nobre. Conforme as medidas obtidas no eletrodo da galena e do ácido carbono, a gente conseguiu observar, antes de fazer a medida separadamente do par galvânico, que a galena apresenta um potencial mais elevado, mais nobre do que o ácido carbono, tanto no pH 5,5, tanto no pH 10. O que isso significa? Que a galena vai ser o cátodo da nossa reação e o ácido carbono vai ser o ânodo da reação, liberando íons de ferro 2+. Enquanto a galena, ela recebe esses elétrons e demora um pouco mais para se ter essa corrosão no meio galvânico. Em presença do coletor de Xantato, o comportamento foi semelhante. O potencial da galena permaneceu mais elevado, o que sugere que a galena continua sendo cátodo da reação, onde o ácido carbono libera ferro 2+, e a galena pode sofrer oxidação em um pH alcalino, formando compostos como chumbo 2+, ou óxidos insolúveis. As medidas de EH com eletrodo de platina apresentaram valores superiores aos da galena. A platina, por ser um material inerte altamente estável, não reage com o meio da mesma forma que a galena ou o aço. No entanto, esses valores de EH não representam com precisão o que está acontecendo diretamente na interface galena e no meio, onde ocorrem as reações eletroquímicas. Bom, como comentado anteriormente, a galena, quando em contato galvânico com o ácido carbono, poderia atuar como cátodo da reação, e o aço sofreria corrosão, liberando íons ferro 2+. E esse processo forma hidróxidos de ferro, que podem recobrir a superfície da galena e dificultar a absorção do coletor de Xantato, reduzindo a eficiência da flotação. As medidas da platina
Elas indicam um comportamento eletroquímico influenciado pelo pH e as interações galvânicas foram comprovadas e isso pode contribuir para a passivação da superfície da galena, um fator crítico para entender as perdas do processo de recuperação. Pela atenção.